de entendimento espiritual diante do Senhor. É um privilégio para nós, ó Deus, sermos cooperadores na tua obra. Senhor, abençoa cada dizimista, cada ofertante, aquele que ainda não entende o valor do dízimo e da oferta, seja movido pelo Espírito Santo, a fim de que, através de um entendimento, ele possa começar a semear, colher sobrenaturalmente. As janelas do céu sejam abertas sobre os teus filhos, de tal forma que haja abundância, bênção, prosperidade, graça e glória da parte do Senhor. Pai, nós te agradecemos pela generosidade dos teus filhos, te agradecemos pela fidelidade deles diante do Senhor, e abençoamos todos os teus filhos, ó Deus, que têm contribuído com essa obra linda que o Senhor está realizando neste lugar. Em o nome de Jesus, amém e amém. Levante as mãos para os céus comigo e fala: eu recebo a bênção de Abraão, Isaque e Jacó. Olha para suas mãos e fala: tudo aquilo que eu tocar, abençoado será, porque o meu Deus vai me prosperar. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Então, pode vir aqui na frente, assim como eu, entregue o seu dízimo, a sua oferta, diante do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, do nosso Senhor, tá? Aleluia. Glória a Deus. Desde já agradecemos o carinho dos irmãos, através da sua generosidade. Deus os abençoe em nome de Jesus. Nosso tema de hoje, irmãos, da nossa ministração é qualidades de um conselheiro espiritual. Nós vamos estar projetando o bannerzinho, tá? Qualidades de um conselheiro espiritual. Por que eu escolhi esse tema hoje? Irmãos, nós queremos levantar aqui nesse lugar uma igreja de homens e mulheres maduros. Amém? Maduros não no sentido de idade, tá? Alguns até já estão nessa fase de maturidade. Para um judeu, quando você tem acima de 30 anos, você já atinge a maturidade adulta. E graças a Deus, boa parte daqui já passou dos 30 anos, né? Alguns já têm até o dobro disso, glória a Deus por isso. Irmãos, nós não estamos falando de maturidade física, biológica, nós estamos falando de maturidade espiritual. Porque uma das coisas que Deus mais quer levantar nessa geração são conselheiros espirituais. Muita gente pensa que o único conselheiro da igreja é o pastor. Irmãos, não é assim. Deus quer levantar cada cristão maduro para se tornar, debaixo da graça de Deus e da unção do Espírito Santo, um conselheiro espiritual. Amém? Quem quer ser um conselheiro espiritual, levanta a mão, fala: Senhor, eu quero ser um conselheiro espiritual. Por que, irmão, que é importante isso? Às vezes as pessoas que você tem contato, o pastor Giovanni não tem. E mal você sabe, você pode ser uma bênção nas mãos de Deus. As pessoas hoje estão carentes de relacionamentos, de amizades. Sim ou não, irmãos? De propósito, buscando sentido para a vida. E nada melhor do que você encostar em alguém maduro e no meio de uma luta, uma dificuldade que você esteja enfrentando, um problema, você possa abrir o coração com essa pessoa, ou alguém abrir o coração com você, e debaixo da sabedoria de Deus, você ser uma bênção na vida de outras pessoas. Amém? Por exemplo, o pastor Giovanni tem 42 anos. Irmãos, eu já aconselhei pessoas de 80 anos. Porque a questão não é idade, é maturidade espiritual. Amém? Quanto mais você caminha em intimidade com Deus, quanto mais o Espírito Santo estiver na sua vida, quanto mais sabedoria da palavra você tiver em você, mais Deus vai te usar com aconselhamento espiritual. Amém? Glória a Deus. É sobre isso que nós vamos falar. A Bíblia fala, lá em João, capítulo 14, capítulo 16, que o Espírito Santo, ele é o Paracleto. Paracleto, o que é isso? É a palavra grega que significa consolador ou
conselheiro. O Espírito Santo é o conselheiro para todas as áreas da vida humana. E quem tem o domínio, o governo, uma vida espiritual governada e direcionada pelo Espírito Santo, pode ser usado poderosamente nas mãos de Deus. Amém? Quantos têm o Espírito Santo aqui? Dá um glória a Deus. Bem forte, fala glória a Deus. Fala assim comigo, o Paracleto, o conselheiro, habita em mim. Então, além do Espírito Santo ser o teu conselheiro, o teu consolador, é o que significa a palavra Paracleto, você, com o Espírito Santo, o teu ajudador, pode ser uma bênção na vida de outras pessoas. Para isso, você precisa depender do Espírito Santo e agir sempre debaixo dos princípios da palavra de Deus. Isso não é humano, querido. Ser um conselheiro espiritual não é algo humano, é algo divino, é algo sobrenatural. Mas tudo isso passa pela instrumentalidade do ser humano. Amém? Deus usa homens, Deus usa mulheres. Recentemente mesmo nós perdemos uma grande mulher de Deus, a Ludmila Ferber. Sim ou não, irmãos? Ela foi a mulher mais impactante e ungida que eu já vi na minha vida. Uma mulher poderosa em Deus. Ela entrava no ambiente, ela mudava o ambiente. E milagre pipocava para todo lado, irmão. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Uma mulher que abençoou uma geração inteira, apesar das suas lutas, das suas dificuldades, dos seus problemas. Passou por um divórcio terrível, né? Teve que aprender a lidar com tudo isso. Se recompôs no Senhor, se consagrou a Deus, continuou seu ministério de forma itinerante pelo Brasil inteiro, reconstruída no Senhor, e foi uma bênção na nossa geração. Me lembro quantas e quantas vezes eu fui abençoado através das canções daquela mulher. Quantas vezes eu fui cheio do Espírito Santo, orando, ouvindo as canções daquela mulher. As palavras daquela mulher, cheia do Espírito Santo, eram como conselhos de Deus, palavras de Deus para o meu coração. E ela foi uma bênção na minha vida, marcou o meu coração. Amém? Será que nós que estamos aqui nessa noite temos marcado o coração das pessoas? Será que nós queremos somente sermos abençoados ou temos nos colocado debaixo da mão poderosa de Deus, a fim de que nós sejamos uma bênção na vida de outras pessoas? Coloca a mãozinha no seu coração comigo, assim, dá uma massageada, fala: Senhor, eu quero ser uma bênção no reino de Deus. Fala assim comigo: Senhor, eu quero ser um instrumento para a glória de Deus. Querido, isso eu estou aqui nessa noite para dizer que Deus também quer. Amém? Tem algumas irmãs aqui que eu sei, conheço, já são essa bênção de Deus. Mas muitos aqui vão aprender quais são as qualidades de um verdadeiro conselheiro espiritual. De alguém que Deus vai usar, a fim de aconselhar pessoas, para que essas pessoas saiam das suas crises, dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas lutas, das suas tribulações, e se voltem para o Senhor, entrem no prumo de Deus e sejam alinhados com o Papai Celestial. Quais são as marcas imprescindíveis na vida de um conselheiro? É a pergunta que nós fazemos através desse estudo da Palavra de Deus. E a primeira marca, irmãos, Mateuzinho vai estar projetando lá para nós, é a cordialidade. Fala comigo, cordialidade. Nós vamos ver um texto que fala sobre isso, querido. 1 Pedro 1:22. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia Sagrada. 1 Pedro 1:22. O primeiro sinal, a primeira evidência, a primeira marca dos verdadeiros conselheiros espirituais, homens e mulheres que vão ser usados poderosamente nas mãos de Deus, é a cordialidade. Está lá em 1 Pedro 1:22, o texto sagrado nos diz o seguinte: já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal,
não fingido, de coração, amai-vos ardentemente uns aos outros. Fala comigo, amor fraternal e de coração, amai-vos ardentemente uns aos outros. Irmão, você nunca vai ser um conselheiro espiritual se você não amar gente, não amar as pessoas, não tiver prazer de estar com pessoas. Tudo que o diabo quer é o quê? Te ferir, te machucar para você se isolar do mundo. Achar que, uma vez eu ouvi um cara dizer que é melhor lidar com um cachorro do que com um ser humano. Tem até uma frase que brinca, né? Melhor um cachorrinho do que um ser humano. É tudo que o diabo quer que você pense. Esse dia eu estava atendendo uma irmã, ela pegou e soltou assim, ela falou, olha, os homens são tudo igual, todos são terríveis. Aí eu falei, irmã, você está errado nesse pensamento. Existem homens bons. É isso que o diabo quer que você pense, que todo homem não presta, todo homem é ruim. Todo ser humano é pior do que um cachorro, é melhor ter um cachorro do que ter relações humanas. Mas olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos, nós temos que ter um amor fraternal. Não é porque você foi ferido, machucado, frustrado, decepcionado, eu também fui. Sim ou não, irmãos? Que nós vamos abandonar os relacionamentos e as pessoas. É isso que o diabo quer. É te arrebentar através de pessoas para que você se isole do mundo e aí você caia debaixo dos enganos e das mentiras do inimigo das nossas almas. A Bíblia está dizendo que para você ser usado por Deus, você precisa de cordialidade. A palavra cordialidade vem do latim cordiale, que quer dizer coração. Tem que ter coração, irmão. Ou seja, você precisa ser uma pessoa afetuosa. Uma pessoa que se abre para ter intimidade, no sentido, é claro, de amizade, não é sexual aqui. Ser uma pessoa franca, abrir o peito e ser uma pessoa amorosa. Cordialidade fala disso. Será que você é uma pessoa amorosa ou rancorosa? Cordialidade é a primeira marca de uma pessoa que vai ser usada poderosamente pelo Senhor. Não é uma pessoa que ouve o outro simplesmente de forma técnica, mas é alguém que se envolve com o seu coração. Se tiver que chorar, chora junto. Se tiver que dar risada, dá risada junto. A Bíblia diz isso em Romanos capítulo 12, sim ou não? Chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Aqui está falando de cordialidade, de amor fraternal, não fingido, mas de um coração ardente na direção das pessoas, não no sentido sexual, passional, é claro, mas um amor ardente cuja fonte é o seu coração, conectado com o coração do outro, e não apenas algo na mente. Amém? Sem essa cordialidade, as pessoas não são conquistadas por ninguém. Outra coisa, quando você estiver falando com alguém, seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja adulto, aprenda a olhar nos olhos. Quando você olha nos olhos da pessoa, a pessoa consegue perceber se você está falando com o coração ou não. Sim ou não? Aquela pessoa que fala assim, pois é, né? Olhando para o chão, ninguém dá crédito para aquilo que você fala. Aprenda com o pastor Giovanni, olhe nos olhos. Fale com o coração, os olhos são a janela da alma. Vai falar com a filha, com o filho. Fique de frente para ela, segure nos ombros da pessoa e olhe nos olhos. Os olhos são as janelas da alma. Amém? Mas se ligue com o coração daquela pessoa. Hoje mesmo estava ensinando para um pai e uma mãe, que quando você abençoa as pessoas abrem o coração para você. Sim ou não, irmão? Quando você xinga, ofende e maltrata, desonra as pessoas, amaldiçoa as pessoas, o que acontece com o coraçãozinho? Se fecha para você. Quanto mais você abençoar, mais os corações vão se abrir para você.
Amém? Chega numa relação já abençoando. Começa o dia, entrou no ambiente profissional de trabalho, abençoe as pessoas. E você vai ver que o coração das pessoas vai se abrir igual uma rosa. Desabrochar. Para que você possa trazer a mensagem de Deus, abençoar, aconselhar, ter uma bênção no coração dessas pessoas. Amém? As pessoas precisam ser conquistadas, para que então elas sejam levadas às mudanças necessárias para a sua vida. E para isso você precisa de cordialidade. Cordial, cordiale, fala de coração. Amém? Quem vai aplicar o coração aqui em favor das pessoas? Presta atenção, por mais que às vezes pessoas nos ferem, também pessoas nos curam. Sim ou não? Existem amizades que nos curam. Pessoas às vezes dão trabalho, dão ou não dão? Dão. Mas pessoas às vezes são um refrigério de Deus, um renovo de Deus para a nossa vida. Então lembre-se disso. Às vezes as maiores feridas são feitas nos maiores afetos. Mas também existem afetos que marcam o nosso coração. É esse tipo de gente que Deus quer levantar aqui nesse lugar. Segunda evidência, ou segunda qualidade de um conselheiro espiritual, presta atenção no que nós vamos ensinar, é a sinceridade. Fala comigo, sinceridade. A sinceridade, irmãos, deve ser a doce expressão da verdade. Você não pode ser um ilusionista, um enganador, um mentiroso, um salafrário. Não. Não evite confrontos com os seus aconselhados, seja verdadeiro, fale a verdade em amor. Fala comigo, falar a verdade em amor. Tem muita gente que fala a verdade, só que sem amor. Aí acaba arrebentando as pessoas. A verdade precisa ser falada em amor. Amém? Não adianta amor sem verdade. E nem verdade sem amor. As duas coisas precisam caminhar juntos. E nós precisamos pedir graça de Deus para que sejamos sinceros. Sinceros com as pessoas. Assim como Jesus foi sincero lá em João capítulo 4, 16 a 18, confrontando ali a mulher samaritana no poço de Jacó, falando para ela qual era o problema dela. Com sinceridade, Jesus falou, o teu problema é que você já teve 4 maridos e o 5º que você está não é seu marido. Confrontou o pecado dela, mas cheio de amor. E apesar do confronto de Jesus na vida dessa mulher, meu irmão, minha irmã, o que aconteceu? Ela foi transformada porque encontrou com Jesus no poço de Jacó. Jesus falou para ela, se você soubesse quem te pede água, que era o próprio Jesus, você não apenas derramaria esse balde e tiraria água para mim, mas você pediria de mim a água da vida. Jesus estava falando do Espírito Santo, que é a água da vida eterna, que é a água que transforma o nosso interior, o nosso coração. Então Jesus sempre foi sincero. Por isso que ele pôde ser usado poderosamente nas mãos de Deus. Nós vemos um episódio também onde Jesus confronta um jovem rico. Sim ou não? Quem se lembra desse episódio? Por quê? Porque ele tinha apego excessivo às coisas materiais. Ele tinha o que nós chamamos de materialismo, avareza, apego excessivo. Ele disse para Jesus que ele cumpria toda a lei, ele fazia tudo aquilo que a palavra pedia. Mas Jesus discerniu o coração daquele jovem. Existia algo que ele precisava ser mudado e ser transformado. Ele falou, olha, muito bem, você já obedeceu a lei e os mandamentos em tudo, só falta uma coisa. Pega tudo que você tem, vende e dá os recursos aos pobres. Por que Jesus fez isso, irmãos? Porque Jesus sabia que no coração daquele jovem havia uma idolatria a Mamon, ao Deus das riquezas.
Ele não servia ao Deus de Israel, ele servia ao Deus das riquezas, Mamon. E Jesus queria quebrar esse ídolo. Jesus queria quebrar o poder de Mamon no coração desse rico. E infelizmente, nós sabemos a história, ele não aceitou o conselho de Jesus e por isso, provavelmente, perdeu a salvação. Nós vemos Jesus questionando a religiosidade de Nicodemos, sim ou não? Lá em João capítulo 3, quando Jesus diz, olha, você é muito bom moralmente, eticamente, diante da sociedade, você é um homem importante, proeminente, mas tudo isso, toda essa bagagem intelectual, filosófica, religiosa que você tem não basta. Necessário é que você, Nicodemos, nasça de novo. Amém? Quem nasceu de novo aqui nessa noite? Dá um glória a Deus. Irmãos, não adianta nada você ser inteligente, sábio do ponto de vista de Deus, ser cheio de filosofia, ser cheio de conhecimento religioso, se você não nascer do Espírito, for regenerado, for convertido de verdade, você é só fachada. Você está trilhando um caminho de morte espiritual. E Jesus sabia disso. Por isso, com sinceridade, cheio de amor e graça, Jesus fala a verdade para Nicodemos. Depois nós vemos Jesus em outros episódios, em outras coisas, Jesus tocando nas feridas das pessoas de maneira amorosa, mas de forma objetiva e com muita franqueza. Amém? Fala comigo. Falar a verdade em amor, com objetividade, com franqueza, mas de forma amorosa. Amém? As pessoas, quando você estiver falando com cordialidade, com sinceridade, as pessoas precisam ver em você que você se importa com elas, que você ama elas. E, por exemplo, você pode começar uma conversa já dizendo, querido, olha, eu quero falar para você com todo o amor do mundo. E pá. Pronto, você já preparou uma cama para falar aquela verdade em amor. Você não chega dando a lambada. Não. Você prepara a cama em amor e diz, olha, eu tenho observado isso, 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 você precisa mudar isso, isso, isso. Mas eu estou te falando isso em amor, porque eu te amo. Porque eu me importo com você, porque eu quero te ver crescer no Senhor, porque eu quero que a tua vida seja uma bênção no reino de Deus. Entendeu? Você fala a verdade em amor. Amém? Terceira característica de um conselheiro espiritual, empatia. Fala comigo, empatia. O que é a empatia? A empatia é uma capacidade psicológica para se identificar com o eu do outro. Sentir o mesmo que esse está sentindo, nas situações e circunstâncias por esse outro vivenciadas. É como se você entrasse na vida do outro e sentisse a dor do outro. Isso é empatia. O problema é que a nossa geração é uma geração de apatia. A palavra empatia fala de se ligar à dor do outro, ao sofrimento do outro, à doença do outro, aquilo que o outro está sofrendo. A palavra apatia é indiferença com o outro. Não estou nem aí para o outro. Eu não ligo para o outro. É igual aquela parábola do bom samaritano, vocês se lembram? Dois passaram pelo caminho, viram o homem arrebentado, todo ferido, na beira do caminho, todo esfolado, porque tinha sido saqueado e violentado ali, não sexualmente, mas apanhou dos bandidos. Um sacerdote passou e passou de lado. Um levita, um adorador, passou e passou de lado. Dois religiosos passaram de lado e não fizeram nada. Mas Jesus falou que um homem samaritano passou pela beira do caminho, viu aquele homem ensanguentado, lançado, jogado, todo arrebentado, pegou aquele homem, colocou sobre a sua jumentinha, levou a um estaleiro, uma espécie de pousada daquela época, colocou
unguento, né, que era uma espécie de remédio sobre as suas feridas, deu comida e ainda deixou dinheiro para aquela estalagem, aquela pousada, para que ele fosse cuidado até que ele se recuperasse prontamente das suas feridas. Meu irmão, será que você tem um coração legalista, fariseu, religioso, apático, indiferente com a dor do outro? Ou você tem a empatia do bom samaritano? Quando você vê alguém sofrendo, como é que você reage? É isso que significa empatia, colocar-se no lugar daqueles que precisam de ajuda, sentir as suas dores, as suas dificuldades. É não se colocar num pedestal de superioridade, mas sim tomar as atitudes necessárias para tirar o outro daquela situação calamitosa. É preciso também perceber os limites do outro e ajudar o outro a romper esses limites. Amém? Apontar às pessoas o caminho e ajudar aquele que está doente a caminhar pelo caminho de Deus. Fala comigo, empatia é colocar-se no lugar do outro. É isso que Deus quer levantar aqui nesse lugar. Conselheiros espirituais, homens e mulheres maduros, que façam a diferença na vida das pessoas. Quarta característica, quarta qualidade de um conselheiro espiritual é o conhecimento. Abra comigo 2 Timóteo 3, 16 a 17. Conhecimento. Não adianta nada você aconselhar pessoas e falar besteira. Sim ou não? Aí você vai ser um mau conselheiro. Por isso você precisa conhecer, e conhecer principalmente, se você quer ser um conselheiro espiritual, você precisa conhecer as coisas do Espírito. As coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Para o mundo as coisas do Espírito é loucura. Mas para nós que somos crentes, que nascemos de novo, é sabedoria de Deus, é bênção de Deus. Olha o que diz 2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda a escritura, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Fala para o irmãozinho que está do seu lado, fala assim, Deus tem uma boa obra para você. Agora fala para ele, por isso nós temos que conhecer a palavra de Deus. Para que você seja um obreiro fiel, para que você seja um conselheiro espiritual, irmão, você precisa conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é proveitosa, ela é inspirada por Deus. Lá em Hebreus 4:12 diz que ela é viva e eficaz. Ela tem a vida de Deus, ela funciona se nós colocarmos na nossa vida ou transferirmos para que outros coloquem nas suas vidas. A palavra de Deus é a grande base do aconselhamento cristão. Por isso o conselheiro precisa ter conhecimento da palavra. Aprenda, irmão, não é nenhum meio sobrenatural, mas sim por dedicação e estudo contínuo da palavra. Deus não chega e bota a palavra assim, pá, como um passe de mágica na sua cabeça, não. Jesus diz que o Espírito Santo traria à memória as palavras que eu vos tenho falado. Então, para o Espírito Santo trazer a memória, na hora em que você estiver aconselhando pessoas, previamente, a priori, como diz os filósofos, né? Você precisa conhecer e meditar na palavra de Deus. E aí quando você for abrir a boca no seu conselho espiritual, você não vai falar os seus achismos. Você não vai falar o que você acha, o que você viu na novela, na série, no filme, não. Você vai falar a pura e simples palavra de Deus. Amém? Que é viva e que é eficaz, que funciona. Irmão, Deus não vai respaldar os seus achismos.
aquilo que você colocou na sua cachola, seja por influência da mídia, seja pela leitura, às vezes, de um livro errado, ou seja por algo que você ouviu de alguém, Deus só vela e respalda a sua palavra. Se não quer errar no seu conselho, aconselhe segundo a palavra de Deus. Amém? Não importa o que você acha, o que importa é o que Deus acha. Amém? E para isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Estudando a palavra, será maior a tua capacidade de orientar as pessoas segundo a vontade de Deus, os oráculos de Deus. E assim você vai obter sucesso no seu ministério de aconselhamento espiritual. Você precisa buscar conhecimento acerca de tudo aquilo que afeta a vida humana. Leia bons livros, além da Bíblia. Mas a Bíblia tem que ser a sua regra de fé, de conduta, a base do seu ministério de conselheiro. Os conselhos muitas vezes envolverão assuntos diversos da vida humana, mas seus conselhos precisam estar balizados na boa leitura da realidade, mas principalmente balizados na palavra de Deus. Amém? Amém? Fala comigo, o meu conselho precisa estar fundamentado na palavra de Deus. Fala comigo, Deus vela pela sua palavra. Ele não vela pelos meus achismos. Teus achismos, irmão, não vale nada. Ah, mas eu acho que... Irmão, guarda o teu acho para você. Vai na palavra, que daí não vai ter erro nenhum no seu conselho para as pessoas. Amém? Quinta característica de um conselheiro espiritual. Fala comigo, sabedoria. Sabedoria, irmãos, é necessário para aconselhar pessoas. E a sabedoria é uma fusão perfeita com o conhecimento. O conhecimento é a matéria-prima, é o conhecer a Deus, a sua palavra, os seus princípios, os seus valores. E a sabedoria é aplicar esse conhecimento de forma prática, da maneira correta, no seu dia a dia, ou no dia a dia da pessoa. Então o conhecimento é conquistado com dedicação e estudo. Fala comigo, dedicação e estudo da palavra de Deus. Mas a sabedoria é um fruto sobrenatural do Espírito Santo na mente humana. Amém? Fala comigo, a sabedoria é sobrenatural. O conhecimento é dedicação e estudo. Amém? Se você não dedicar e não estudar, você não vai ter nem conhecimento, muito menos sabedoria de Deus. Agora, se você se dedicar, estudar, vir à igreja, quase não faltar. Você que está me assistindo pela internet, irmão, é muito bom a internet. A internet é maravilhoso, mas tem que vir na igreja também. Se você estiver viajando a trabalho, a serviço, você não pode se acomodar. Ou, claro, se você está de quarentena por causa do Covid, use a internet como um recurso adicional, um plus na sua vida. Agora, você não pode exercitar a sua fé, meu irmão, você que está me assistindo, apenas pela internet. Você tem que vir à igreja, você tem que ter comunhão, você tem que se relacionar com os irmãos. Vida cristã é koinonia, é comunhão, é estar juntos. Vida cristã virtual não funciona. Porque no dia que você precisar, o virtual não vai te socorrer. Mas o real, a comunhão, os irmãos, a igreja, o pastor, sim, vai te ajudar e vai te socorrer. Amém? Então tenha sabedoria, irmão. Sabedoria é uma ação sobrenatural do Espírito Santo na mente humana. A sabedoria vem através da maturidade e da experiência. Amém? Será que você é uma pessoa experiente na fé? Será que você é uma pessoa madura do ponto de vista de Deus? Fala comigo, maturidade é igual a responsabilidade.
Irmão, só quem é responsável é maduro. Quem é irresponsável é imaturo. Você não pode entregar uma moto para uma criança de 10 anos. Ela não vai saber pilotar e vai fazer caca, sim ou não? Agora você pode entregar uma moto para um rapaz de 30 anos, que tem capacidade e maturidade para isso. Então tem que ter maturidade, tem que ter experiência. Assim como Paulo fala em Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Se a palavra de Deus estiver na tua boca, no teu coração, irmão, a sabedoria de Deus vai vir, não tem como. A sabedoria de Deus vem com aqueles que têm a palavra habitando ricamente nos seus corações. E aí você vai ser uma bênção em favor de outras pessoas. Olha o que diz Tiago 1,5. Tiago 1,5, a Bíblia diz: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dado. Amém? Se você precisa de sabedoria, irmão, ore, peça a Deus. Vamos fazer uma dinâmica aqui agora? Coloca a mão aqui na sua cabeça e fala: Senhor, eu preciso de sabedoria na minha vida. Fala assim: Senhor, eu tomo posse da mentalidade celestial, da mente de Cristo, da sabedoria do alto, da inteligência espiritual e do conhecimento da tua vontade sobre a minha mente, sobre o meu coração. Eu tomo posse, eu peço a Deus e recebo pela fé, em nome de Jesus. Amém? Agradeça a Deus, fala: Senhor, obrigado pela sabedoria do alto, em nome de Jesus. Irmão, isso é fé. Está vendo? É tão simples, só estou ensinando vocês como é que vocês podem orar diante de Deus. Pedir sabedoria para falar com o filho, para dialogar com um cônjuge, para conquistar alguém para Jesus. Peça a Deus sabedoria para resolver determinado problema, dificuldade. Peça sabedoria de Deus em necessidade, através da oração. Busque a sabedoria do alto, porque a sabedoria dos homens é limitada. Exalta o ego e infla o ego do homem. Mas a sabedoria de Deus é humilde, é quebrantada. É uma inteligência humilhada. Amém? E exalta quem? A glória de Deus. Fala comigo: a sabedoria do alto glorifica a Deus. E a sabedoria dos homens glorifica os homens. Não vale nada, é limitada, é vaidade. É o que a Bíblia chama de vanglória. Glória vã. Você já viu? Essas pessoas que são muito inteligentes, geralmente são boçais, arrogantes, né? Vomita o conhecimento em cima dos outros, quer humilhar os outros. Por exemplo, eu fiz um curso de filosofia, né? Mestrado em filosofia. Eu me lembro que quando nós estávamos nos congressos de filosofia, o cara, na pergunta, já queria detonar o outro. Na pergunta que ele fazia para o preletor, ele já queria humilhar o cara, só na pergunta. É assim que é a sabedoria humana. Ela produz vanglória, uma glória vã dos homens. Ela é arrogante, ela é estúpida, ela é grosseira. Ela não traz benefício nenhum, pelo contrário, ela vira pedra de tropeço na vida da pessoa. Às vezes a pessoa fica tão arrogante, tão altiva, que ninguém quer estar perto, que ninguém aguenta. De tão arrogante, de tão soberba. Você já esteve perto de uma pessoa assim, arrogante, soberba, que toda hora parece que ela quer te humilhar, te envergonhar, te colocar para baixo? Em outras palavras, na fala dela, ela está te chamando de burro. Mas a sabedoria do alto não é assim. Amém? Ela mantém o nosso coração singelo, simples,
diante de Deus. E por último, irmãos, testemunho. Fala comigo, testemunho. A sexta evidência de uma pessoa que é conselheiro espiritual, sexta qualidade de um conselheiro espiritual, é o seu testemunho. Você precisa mostrar a sua experiência e mostrar para as pessoas que você é um vencedor naquela área. Não adianta eu querer aconselhar vocês financeiramente se eu sou uma tragédia financeira. Sim ou não, irmãos? Sim. Não adianta eu aconselhar sobre casamento se meu casamento é uma... Não entre nessa área. Deus não te chamou para essa área você aconselhar ninguém. Você tem que ser vencedor naquela área para que você, através da sua experiência, do seu bom testemunho, aquilo que você falar, ter autoridade. Amém? Seja da sua vida particular, da sua família, seu ministério, você precisa inspirar confiança nos outros. Pessoas que vivem em constantes conflitos, desanimadas, inseguras, ansiosas, não terão autoridade para aconselhar ninguém. Você não consegue nem cuidar de você. Primeiro você, para liderar outras pessoas, você precisa liderar a quem? A você mesmo. Amém? E quem nos ajuda a isso, irmãos? O Espírito Santo de Deus. Na verdade, não é você que vai liderar. É o Espírito Santo que vai liderar você. Amém? Quem quer ser governado e liderado pelo Espírito Santo, fala, Senhor, eu quero ser governado, ser liderado pelo Espírito Santo de Deus. 2 Timóteo 1,7, a Bíblia diz, Deus não tem dado para vocês espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio, de equilíbrio. Outras versões diz moderação. Outras versões diz temperança, uma pessoa temperada, moderada, equilibrada, com domínio próprio. A palavra domínio próprio em inglês significa self-control. Alguém que controla a si mesmo. Alguém que lidera a si mesmo, alguém que é vencedor nas diversas áreas da vida, se torna um conselheiro tremendo nas mãos de Deus. Não é que você não vai ter problema, tá, irmão? Todo mundo tem problema, sim ou não? Todo mundo é pecador, uma hora ou outra erra, falha. Não estou falando que você precisa ser perfeito para ser um conselheiro espiritual. Não. Mas você precisa ter áreas bem resolvidas na sua vida. Ser um vencedor. E eu estou aqui nessa noite para dizer que Deus te chamou para ser um vencedor. Amém? Sétima característica, irmãos. Temor. Fala comigo, temor do Senhor. Há grande poder no aconselhamento. E muitas vezes, o líder, o homem, a mulher de Deus, vai ser procurado por pessoas que estão doentes na alma. E que muitas delas, presta atenção no que eu vou falar, desejam ser comandadas, manipuladas, submissas, sem nenhuma resistência a você. Tu sabe que tem gente que adora ser manipulado. Sim ou não, irmão? Está tão doente, foi tão massacrado pela vida, que aquela pessoa quer ser manipulada, dominada, subjugada por você. Mas aí, o que você tem que fazer, irmãos? Preste atenção. Outros também vão buscar direções místicas, Querer espiritualizar tudo, tentando fazer com que o conselheiro se torne uma espécie de guru, de profeta sob encomenda. Também não pode ser. Amém? Outros podem se envolver, às vezes até sentimentalmente com você. Começar a ter desejos sexuais. E aí tem que ter cuidado. Amém? Tem que ter temor do Senhor. Por isso que o ideal é que mulher aconselhe mulher, principalmente em questões mais íntimas, pessoais, é mulher aconselhando mulher. Claro que coisas gerais não tem problema, principalmente nós, pastores, somos preparados para atender todo tipo de gente, todo tipo de situação. Mas entre irmãos, o ideal é que mulher aconselhe mulher.
e homem aconselhe homem. Por quê? Porque existe esse perigo. De às vezes aquela pessoa que está aconselhando, você está aconselhando, ela transferir aquela carência para você e se apegar sentimentalmente, ou às vezes até sexualmente a você. E aí você precisa ter temor do Senhor. Entender que isso é errado. O conselheiro cristão precisa desenvolver o temor do Senhor e lembrar sempre de que é canal de Deus e não fonte de direção na vida das pessoas. Não pode manipular, não pode tiranizar, não pode subjugar ninguém, não pode se aproveitar da fragilidade dos outros. Ele não pode esquecer, o conselheiro espiritual, de que ele prestará contas diante de Deus de cada palavra que sair da sua boca. Projeta lá para nós, Mateus. Mateus capítulo 12, versículo 36. Presta atenção nesse texto bíblico. Mateus 12, 36. Se refere a temor, medo reverente acerca de Deus. Olha só o que diz Mateus 12, 36. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta, homens aqui é homens e mulheres, tá? Seres humanos, conselheiros, seja quem for, haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Ou seja, se você ficar falando seus achismos, as filosofias erradas do mundo, os conselhos do mundo sem Deus, pensamentos errados, aquilo que você falar vai ser um dia cobrado de quem? Por Deus. Tem outra versão que diz, toda palavra frívola, palavra fútil, banal, besterol que você falar, Deus vai cobrar no dia do julgamento. Você vai prestar conta. Não tem esse negócio de brincadeirinha para Deus. Né? Tem gente que gosta de falar palavrão, falar um monte de asneira, falar um monte de malícia. Irmão, cada palavra frívola, inútil, você vai prestar conta diante de Deus. Imagine então a seriedade daquilo que você fala para outras pessoas, que pode dar um rumo maravilhoso para a vida das pessoas, mas também um conselho errado pode destruir a vida de uma pessoa. Sim ou não, irmãos? Então é algo muito sério. É algo que tem que gerar temor no nosso coração. Medo de falar uma asneira. E por isso que nós precisamos do conhecimento de Deus e da sabedoria de Deus. Através da palavra. Amém? Oitava característica, irmãos. Dedicação. Fala comigo. Dedicação. A Bíblia diz em Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Vamos falar junto? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então nós não podemos brincar com isso. Nós temos que ter temor do Senhor, mas nós também temos que ter dedicação. Há uma necessidade de dedicação, senão uma maldição vai vir sobre nós. Precisamos ser dedicados a ouvir as pessoas, a orar pelas pessoas, a insistir nos princípios de Deus no coração das pessoas. Precisamos dispor de tempo, precisamos muitas vezes abrir a nossa casa, precisamos às vezes sair do nosso conforto para nos dedicarmos à orientação daqueles que Deus entrega nas nossas mãos. Amém? Fala comigo, dedicação. Será que você é dedicado nas coisas de Deus? Será que aquilo que Deus entrega nas suas mãos você faz com excelência? Você faz bem feito? Ou faz de qualquer maneira? Tô nem aí. Igual Israel, né? Quando ia ofertar para o Senhor, dava o carneiro coxo, ferido, dava aquilo que não prestava das colheitas, entregava ao Senhor. E Deus ficava
abominado, ele chamava isso de abominação, quando você oferece para Deus qualquer coisa. O resto, o que sobra, aquilo que não presta. Irmão, para Deus nós temos que dar o nosso melhor. Amém? Quem é fiel nas pequenas coisas, para Deus isso é uma grande coisa. Fala comigo, a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Às vezes você está oferecendo para Deus o resto, o que não presta, aquilo que nem você quer. Não, para Deus tem que ser o melhor. Você tem que se dedicar no serviço ao Senhor. E por último, para nós terminarmos, a nona e última característica é a unção. Fala comigo, dedicação e unção. A unção, irmão, é uma ação sobrenatural de Deus no ser humano, levando eu e você a realizar feitos além do nosso limite natural. Deus vai pegar a tua boca, com aquilo que você já estudou e se dedicou na palavra de Deus. Quando você abrir a boca, você vai ficar impressionado até com você mesmo. Porque Deus vai trazer à memória os tesouros escondidos que Ele já colocou no teu coração. Porque a palavra de Deus está lá dentro. E quando você abrir a boca, você vai ficar de cara. Você vai dizer, fui eu que falei isso? Não, foi o Espírito Santo que falou através da minha boca. A Bíblia diz isso, irmãos. Na época da perseguição da igreja primitiva, Jesus disse, olha, não vos preocupeis quando vos perseguirem, quando caluniarem contra vós, vocês vão abrir a boca e o meu Espírito vai falar através de vocês. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Fala glória a Deus. Levante as duas mãos para o céu e fala, Senhor, eu quero ter uma unção sobrenatural, que vai romper os meus limites. É a ação de Deus através da minha vida. Irmão, presta atenção a segredos da alma humana que só podem ser desvendados pelo Espírito Santo de Deus. As chaves espirituais que só virão à tona através da revelação de Deus. É a ação de Deus através dos homens. Dons como palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, discernimento de espíritos, profecias são muito úteis no ministério de aconselhamento. Sim ou não? Sim. Deus vai tomar a tua boca poderosamente e através disso você vai exercer esses dons, buscando crescer no Senhor, exercendo com maturidade e temor, e a cada dia você vai crescer na unção do Espírito. Amém? E você vai terminar falando, assim como Paulo diz lá em 1 Coríntios 2,4, ele diz, olha, a palavra que eu vos trago não vem de palavras de sabedoria humana, mas sim de demonstração de Espírito e de poder. Fala comigo, Espírito e poder. Não vai ser uma palestra emocional. Não, irmão, só toca a alma. Vai ser uma palavra poderosa espiritual. Que vai sair da onde? Da sua boca. Porque Deus está governando o seu coração. E você vai se levantar em nome de Jesus como um conselheiro espiritual com essas características. Vamos repetir cada uma delas para a gente lembrar? Primeira delas, fala comigo. Coloca lá, Mateuzinho. Cordialidade. Fala comigo, cordialidade. Segunda evidência, sinceridade. Terceira evidência, empatia. Fala comigo, empatia. Quarta marca, conhecimento. Quinta, sabedoria. Sexto, testemunho cristão. Não adianta nada tudo isso que nós falamos se não tiver testemunho. Sétimo, temor do Senhor.
Você não vai usar indevidamente a tua posição. Aquilo que Deus te deu, você não vai usar para abusar das pessoas, não. Você vai usar para edificar, para construir, para ser uma bênção nas mãos de Deus. Oitavo, dedicação. Porque maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Você vai ler bons livros, você vai assistir ministrações. Nós temos um curso no nosso site da igreja, casanarrocha.com, irmão. Entra no site da igreja, nós temos um curso de aconselhamento bíblico. Se você quer crescer nisso que nós acabamos de ensinar hoje aqui para você, entre no site casanarrocha.com. Nós temos 8 cursos para você fazer de graça. E um desses cursos é um curso específico de aconselhamento bíblico, aconselhamento pastoral, para que você seja uma bênção nas mãos de Deus. E por último, além da dedicação, unção. Porque a unção é uma ação sobrenatural de Deus no ser humano, fazendo-o realizar feitos além do seu limite natural. Eu e você temos limites, sim ou não? Mas com a unção de Deus, irmão, é sobrenatural, tá? Você vai experimentar o extraordinário de Deus através da sua vida, em nome de Jesus. Sabe qual é meu sonho como pastor? É ver toda uma igreja engajada no reino de Deus. É ver homens e mulheres simples como vocês, simples como eu, sendo usados poderosamente nas mãos de Deus. Quem quer ser usado por Deus, levanta a mão. Fica de pé, se você quer ser um conselheiro espiritual, quer graça, quer maturidade de Deus, coloca a mão no seu coração agora comigo e vamos orar juntos no nome de Jesus. Feche os seus olhinhos, coloca a mão no seu coração, fala assim comigo: Senhor, eu quero ser um instrumento poderoso nas tuas mãos. Fala comigo: Senhor, eu quero ser um conselheiro espiritual, cheio do conhecimento de Deus, da sabedoria do alto e da unção do Senhor. Fala comigo: Senhor, eu quero ser curado para curar, ser restaurado para restaurar, ser liberto para libertar e ser cheio do poder de Deus, da glória de Deus, para abençoar muitas e muitas pessoas. Fala comigo: Senhor, eu tomo posse de Gênesis capítulo 12, versículo 3, que através da minha vida eu seria uma bênção, eu seria abençoado, mas muitas famílias da terra serão abençoadas através da minha vida. Em o nome de Jesus, eu tomo posse pela fé de tudo isso, através dos méritos de Jesus. Eu tomo posse da sabedoria do alto, da mente de Cristo, da mentalidade bíblica, celestial, do poder de Deus, da glória de Deus, da unção do Senhor, para ser uma bênção em favor das pessoas, em nome de Jesus. Fala: eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida poderosamente nas tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Amém e amém. Tá? Todos esses vídeos estão disponíveis no nosso YouTube, tá? PR Giovanni, ou também no YouTube Igreja Casa na Rocha. Além disso, está no Facebook, vai também para as plataformas digitais do streaming, né? Como é que é o nome? Spotify, tá? E Google Podcast. Todas essas ministrações são disponibilizadas na internet para todos os irmãos. Então, se você quer ouvir de novo, se você quiser mandar para alguém, faça isso. E também a gente sempre disponibiliza, vocês veem lá, nos grupos de WhatsApp. Se você ainda não está nos nossos grupos de WhatsApp, coloca na listinha que está lá na mesinha lá fora, saindo aqui da igreja, você vai ver uma listinha
com seu nome, seu telefone, e a gente te adiciona nos grupos da igreja, tá bom? Compartilha, passa adiante, abençoe outras pessoas. Faça essa palavra ir longe, no nome de Jesus. Nós contamos com você, com a sua ajuda, você se tornando uma ponte de amor, uma ponte do poder de Deus em favor de outras pessoas. Amém? Deus vos abençoe, meus amados. Beijão. Deus vos abençoe. Até domingo, 9 horas da manhã.